Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí quem está vendo a gravação. Muito feliz de estar nessa live, onde hoje a gente vai falar sobre vazios emocionais, e o real impacto que ele tem na nossa vida, na vida do nosso paciente, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos clientes de coach, como que a gente pode estar trabalhando com isso. O pessoal que está chegando aí, oi Gabi, tudo bem? O pessoal que está chegando, aproveitar esses minutinhos aí que o pessoal está entrando, Tati, aproveita aí para compartilhar e chamar a galera, para estar participando dessa live. Então aproveita o aviãozinho que tem aí embaixo, ó, Eu falo que é aviãozinho, tem pessoas que veem outra coisa, um barquinho, alguma coisa, eu vejo o aviãozinho, compartilha aí com alguém que você acha que é importante entender sobre vazios emocionais, que você vai ver que vazios emocionais tem muito a ver com muitas coisas que estão bloqueando a gente, que estão moldando a nossa percepção, como que a gente percebe as coisas. E a gente sabe que a nossa percepção, ela reflete na nossa vida como um todo, seja a nível de saúde, seja a nível de realização. Muito feliz o pessoal chegando aqui, a Tati, o Rodrigo, bom você estar aqui, Rodrigo, Camila, Mandinha, Regina, Thalita, que bom pessoal, Jéssica entrou, que bom, Samantha, tudo bem Samantha? Que bom que vocês estão aqui, todo mundo. Então aproveita galera e compartilha aí a live, Adoro o coração, obrigado pessoal mesmo. E lembra, a gente tem uma hashtag aqui, para se a live está fazendo sentido, se a live está acrescentando, na nossa vida, na tua vida, coloca aí, hashtag live incrível, que eu tô sabendo que essa live ela tá acrescentando na tua área de trabalho, na tua vida pessoal, ou com teus familiares. Isso é muito, muito importante. É um assunto que eu gosto de falar muito. Por quê? Porque para mim é a base de tudo, A gente entender a estrutura psíquica do nosso cliente, independente se o nosso cliente é um cliente de coach, é um paciente, independente se eu atuo como fisioterapeuta, se eu trabalho com a micro, se eu trabalho já com alguma técnica baseada nas 5 leis biológicas, se eu trabalho com algum tipo de terapia, uma terapia holística, a gente entender o que está moldando aquela percepção é muito importante. Muitas vezes a gente não alcança os resultados que a gente quer com os nossos pacientes, com os nossos clientes, é porque a gente não sabe o que está se passando por trás, não sabe o que está moldando aquela percepção. E isso é muito importante. Eu falo que trabalhar as questões emocionais não é apenas dar uma informação, é entender toda uma estrutura psíquica. Então, por isso que para mim é muito, muito importante a gente falar sobre vazios emocionais, você entender o que está moldando a tua maneira de enxergar o mundo. Tá? Então, estou muito feliz, a galera está chegando aí, que bom. E não esquece de compartilhar, tá? Vai lá no aviãozinho, compartilha aí para que mais pessoas venham para essa live. Eu tenho certeza que ela vai fazer uma grande diferença. Você já vai sair dela, isso eu já te garanto. Você vai sair dela já com a outra noção, já conseguindo fazer uma outra visão e muitas vezes até colocar em prática já com algum paciente seu, com algum cliente seu. Tá? Então vamos lá. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo. Então vamos lá entender um pouquinho sobre vazios emocionais. E para a gente entender sobre vazios emocionais, eu sempre falo, é importante a gente entender o nosso mapa cognitivo comportamental, que é o que está moldando a nossa maneira de enxergar. Então tudo aquilo que a gente vive, todas as situações que a gente vive, que a gente tem no nosso dia a dia, e a maneira com que a gente enxerga isso é moldado por um pensamento. Tá? Querendo ou não, a gente tem um pensamento automático. Quando a gente vê uma cena, quando a gente vivencia algo, automaticamente vem um pensamento automático. E esse nome cai muito bem, automático, porque muitas vezes a gente não está nem presente para esse pensamento. Porém, é esse pensamento que vai estimular alguma reação no nosso corpo. Seja uma reação física, Então, por exemplo, se eu vejo um assalto, eu tenho toda uma mentalidade para aquele assalto. E isso vai fazer com que eu tenha aumento do batimento cardíaco, aumento da sudorese, aumento da frequência respiratória. Por quê? Baseado naquela situação que eu estou vivenciando. Só que também a gente vai ter um padrão de emoção associado a isso. E a gente também vai ter um padrão comportamental, que é o que vai muitas vezes estar fazendo as nossas ações do nosso dia a dia. Tá? Então a gente entender toda essa estrutura é muito importante. Só que muitas vezes a gente fica só nessa primeira camada. A gente fica buscando ou tentando quebrar pensamentos automáticos que os nossos clientes trazem pra gente. E aí sempre que a gente quebra um pensamento, muitas vezes esse cliente ele vem com outro pensamento. E aí a gente tem aquela sensação de que a gente não está conseguindo encaminhar direito, seja no tratamento, seja no processo de coach. Muitas vezes a gente está trabalhando em alguma sessão
O nosso cliente ele vem com um pensamento, a gente fala, cara, eu identifiquei aquilo ali, fez ele ressignificar aquele pensamento, na próxima sessão ele vem com outro pensamento. E a mesma coisa com algum paciente, né? Quando a gente está trabalhando essas questões emocionais, a gente dá a informação, ele fala que ele compreende, mas muitas vezes ele molda apenas um outro pensamento na mesma linha. E isso faz com que a gente sempre tenha as mesmas respostas. Tá? Por que isso acontece? Porque antes do pensamento, a gente tem as crenças. E é lógico que a gente tem crença fortalecedora e a gente tem a crença limitante. E aqui a gente vai estar falando das crenças limitantes, né? São elas que muitas vezes estão moldando de maneira negativa a nossa maneira de pensar e que aí, moldando essa maneira negativa, a maneira de pensar, está gerando reações. Um exemplo, se eu tenho uma crença, né, central, né, e a galera do Theta Healing, e eu gosto muito, né, fiz uma formação em Theta Healing, né, fiz o básico e o avançado, então a galera que a gente sempre está buscando ali do Theta Healing, aquela crença raiz, que muitas vezes está sustentando outras crenças, né, ela tem aquela crença do, por exemplo, desamor, que é aquela pessoa que acha que não vai ser amada, né, que as pessoas não gostam dela, né, quando ela está num relacionamento, por exemplo, né, muitas vezes ela vai se sentir insegura, ela vai ter esse sentimento de insegurança, né, e aí o que vai fazer? Ela vai muitas vezes ativar a nível cerebral, né, um programa arcaico, né, que vai fazer ela ter a necessidade de sempre estar demarcando o território dela relacionado a um parceiro. E aí o que vai acontecer? Na parte física, ela vai ter cistite. Tá? Então, isso, olha só a importância. Não adianta você chegar para uma pessoa e falar, olha, eu vim aqui, vamos dizer que a pessoa chegou para você para fazer um tratamento, se você trabalha já com a área emocional, né? Se você é físio, se você é terapeuta holístico, se você trabalha com alguma técnica, né? Homeopatia, reiki, acupuntura, seja o que for. A pessoa chegou e falou, eu vim aqui tratar cistite. E aí você sabe já a parte emocional, né? Identificar qual é o conflito emocional que está ali. A cistite é a tua necessidade que você está tentando demarcar o teu território, né? Relacionado a um relacionamento, por exemplo. Só que muitas vezes não vai adiantar você fazer isso. Porque ele vai falar, tá, eu entendi. Mas como é que eu mudo? Como é que eu quebro esse padrão? Para que eu não ative esse programa arcaico nosso de sobrevivência. E eu gere uma outra resposta. Se eu muitas vezes não entender que aquele sentimento de insegurança que aquela pessoa está tendo e que está levando ela a ter uma necessidade de demarcar o território, está baseado numa crença. E nesse exemplo que eu dei, a crença raiz é a crença de desamor. Eu preciso trabalhar a crença. Então eu já quero começar a quebrar alguns padrões aqui. Para você que é terapeuta, fisioterapeuta, trabalha comigo, para você que atende as pessoas, né, na área de saúde, não adianta dar apenas a informação se você não trabalhar a estrutura psíquica. Tá? Então, às vezes, a gente fica se questionando como é que eu posso potencializar os meus resultados, como é que eu posso levar mais resultado para os meus clientes, para que eu possa ter um diferencial no mercado do trabalho, isso fazer com que eu cobre mais, eu tenha uma agenda lotada, seja o que for. Né? Ou até mesmo que eu possa fazer mais atendimentos eficazes. Não adianta só dar informação. Eu falo isso porque eu comecei a trabalhar com as questões emocionais há 10 anos atrás, né? 11. Já fiz mais de 14 mil atendimentos nessa área. E eu percebia muito isso com meus clientes. Eu muitas vezes dava a informação correta, né? E ele não conseguia gerar uma outra resposta no corpo dele. Ele não conseguia desativar aquele programa biológico. Por quê? Porque ele só estava com a informação, eu não estava trabalhando a estrutura psíquica, eu não estava trabalhando o que estava por trás daquele pensamento que gerava o sentimento de insegurança e aí gerava essa necessidade dele demarcar o território. Eu precisava ir numa camada um pouco mais profunda. Muitas vezes no processo de coach também, né? E eu fiz a minha formação de coach em 2015 justamente para poder ajudar mais ainda, né, nessas questões. E não adianta, muitas vezes no processo de coach, você fazer planejamento, traçar perfil comportamental, o teu cliente sabe de valores, você faz uma rota de ação, mas você não entra numa camada mais profunda, porque vai ter bloqueios ali. Vai ter muitas vezes bloqueios ali que vão estar dificultando eles conseguirem entrar em ação, conseguirem realizar tudo aquilo que ele propôs com você. Por isso que saber essas questões emocionais é muito importante, porque isso dá um norte muito grande pra gente, tanto a nível do nosso atendimento, como a nível dos processos mesmo. Eu sei se o meu cliente ele vai conseguir o resultado que ele deseja ou não, né? Na área de saúde eu sei o que pode estar limitando ele a dar um próximo passo e desativar esses programas arcaicos. Então isso é muito importante. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o que está moldando uma crença, e aí entra a importância dos vazios emocionais. Olha só a camada que o vazio emocional tá. Eu tenho pensamentos automáticos, né, que é o que vai estar gerando as reações, só que o que vai estar moldando esses pensamentos automáticos são as crenças, e aí aqui eu estou falando de crenças limitantes,
né? Eu não estou falando de crenças fortalecedoras, são as crenças. Porém, muitas vezes eu trabalho uma crença. E por que aquela pessoa, ela cria uma outra crença? Porque muitas vezes você não trabalhou uma camada mais profunda, que é o vazio emocional. Então o vazio emocional é uma camada bem profunda dos nossos atendimentos, né? Independente de que área sejam. Se você quer garantir um resultado, você precisa ter a certeza que o teu cliente, ele não tem um vazio emocional que possa estar bloqueando. Por quê? Porque os vazios emocionais muitas vezes vão gerar padrões comportamentais negativos, que vão fazer ele agir de uma determinada maneira. E o agir que eu falo não é só uma ação, tá? É uma ação mental, vai fazer com que ele forme uma crença, e essa crença vai fazer com que ele forme um pensamento automático, que vai gerar uma reação, seja ela comportamental, emocional ou física. Então, para a gente poder ser eficaz ao longo dos nossos atendimentos, a gente precisa saber sobre vazios emocionais, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando na live de hoje, né? Dando uma passada geral. Por quê? Porque eu trabalho isso de maneira muito profunda, né, com os meus alunos, né, na formação Mapeando Emoções. Então a galera que está no grupo VIP, coloca aí para eu saber quem daqui que está comigo está no grupo VIP. Porque a galera que está lá no grupo VIP, né, além deles conseguirem ver essa gravação depois, né, e o pessoal que está aqui vai ver durante 24 horas, porque o Instagram coloca por 24 horas, mas a galera que está no grupo VIP, né, eu vou arrumar uma maneira deles verem essa gravação mais vezes ao longo dessa semana, porque o nosso grupo VIP ele só dura uma semana. Além disso, vai ter a importância, né? Vai ter a oportunidade de estar fazendo parte da 7ª turma da formação com uma condição totalmente especial. E aí se aprofundar mais ainda, né? Se aprofundar mais ainda nessas questões emocionais e principalmente nos atendimentos. Né? Porque um grande diferencial que a gente tem na formação, e se aqui eu tiver aluno já da minha formação, eles estão aqui para falar, é que a gente tem um grupo só nosso, para eu garantir que você coloca toda a aplicabilidade. Né? Então essa é a grande diferença. A gente não tem só acesso a um conhecimento, tem todo um acompanhamento aqui. Tá? E aí a galera tá aqui perguntando, né, como é que faz para entrar no grupo VIP? É só ir lá na minha bio aqui do Instagram, tem um link lá, só clicar que você entra automaticamente no grupo VIP. Tá? Então a galera que está aqui, que ainda não entrou no grupo VIP, ou o pessoal que está vendo a gravação aqui durante as 24 horas que o Instagram vai deixar no ar, vai lá na minha bio, clica no link e entra dentro do grupo VIP para você poder rever essa aula outras vezes e principalmente para você participar de tudo que vai estar acontecendo lá dentro do grupo VIP dentro dessa semana. Eu tenho certeza que a semana não vai ser mais a mesma, né? Então vamos lá, gente. O que é importante? Então, a nossa estrutura psíquica, ela é moldada, né? Ela é gerada pela interação entre vazios emocionais, a interação que a gente tem com os ambientes, com o nosso ambiente em si, né? E as crenças. Então esses três, eles vão moldar a nossa estrutura psíquica. Tá? Então para eu poder ter um resultado eficaz nos meus atendimentos, eu preciso entender essa estrutura psíquica, eu preciso entender de crenças, eu preciso entender de vazios emocionais. Eu falo ainda que a gente precisa entender das leis sistêmicas, né, que são as nossas heranças emocionais. E esses três pilares a gente vê muito dentro da formação Mapeando Emoções. Né? São os primeiros pilares que a gente vê. Por quê? Porque eu quero garantir, né, o resultado que a gente tem. Então isso é muito importante. Tá? Então vamos entender, né, o que são os vazios emocionais. Todo mundo, eu, você que está aqui, todo mundo, a gente tem necessidades emocionais que a gente vai tentar preencher de uma maneira consciente e inconsciente ao longo de toda a nossa existência. A todo momento, tá? A gente tem a necessidade de ter amor, de se sentir seguro, né? De se sentir pertencendo a um grupo, de ter autonomia, né? A gente vai tentar sempre preencher essa necessidade evolutiva e emocional. E quando a gente não preenche essa necessidade de uma maneira adequada, a gente cria esses vazios emocionais. Tá? Então os vazios emocionais, na verdade, são o quê? É o preenchimento de uma maneira não adequada de uma necessidade evolutiva emocional que todo mundo tem. É presente em todos, né? Em todos os seres. Tá? E a gente vê isso ao longo, né? Rodrigo, de onde que você tira os vazios emocionais? Né? De onde que você tirou todo esse conhecimento? Né? Muito estudo, gente. Né? Eu estudei terapia cognitiva comportamental, a gente estudou psicomotricidade, eu estudei neurociência, né, um pouco de embriologia, etologia. Na verdade, os vazios emocionais é uma compilação de tudo isso. Rodrigo, existe um livro de vazio emocional? Não, não existe um livro sobre vazios emocionais. Né? Vazios emocionais é algo que a gente estruturou baseado em muitos estudos. Emotional coach, né? Tudo isso me deu uma base para a gente falar sobre vazios emocionais e eu consegui identificar os vazios emocionais nos meus clientes.
tá? Que bom, Fátima, que bom que você está amando mesmo a formação, fico muito feliz, tá? E quem sabe se eu não for aí na Bahia, a gente consegue marcar um atendimento presencial ou a gente até mesmo marca um atendimento online sobre a formação Mapeando Emoções, tá? Porque isso é muito interessante. Todo conhecimento que a gente tem na formação Mapeando Emoções é um conhecimento que te dá a possibilidade de você trabalhar de maneira online, né? Não é, pessoal que está aqui, tá? Que é físico, que trabalha com a micro, não é microfisioterapia. Tá? A micro não dá para trabalhar de maneira online, não. A micro só dá para trabalhar de maneira presencial. Eu preciso estar em contato com o meu paciente. Porém, todo o conhecimento da formação Mapeando Emoções, que ela trabalha pilares, né? Que é o quê? Trabalha o primeiro pilar, herança emocional. Um outro pilar que a gente trabalha, que são os vazios emocionais. Outro pilar, que são as crenças. Aí depois a gente vem para o conhecimento das 5 leis biológicas. A gente vem entender de etologia animal. E depois a gente tem módulos para cada sistema do nosso corpo, para a gente compreender qual é o fator emocional que está por trás, né, das principais sinais e sintomas que cada sistema do nosso corpo dá, para a gente poder decifrar aquilo. Todo esse conhecimento te dá a possibilidade de você trabalhar de maneira online, porque ali você vai dar clareza para o teu cliente, você vai ajudar ele a ressignificar aquela situação para que aí ele tenha uma mudança comportamental e, consequentemente, ele promova a autocura. Então, esse tipo de trabalho a gente consegue fazer de maneira online. E os meus clientes e os meus alunos, eles fazem isso de maneira online. E é lógico que o pessoal que trabalha de maneira presencial com homeopatia, acupuntura, reiki, com a micro, com osteopatia, só tem a acrescentar mais ainda todo esse conhecimento, né, para potencializar mais ainda o tratamento, né, e aí ser mais eficaz. E no coach eu nem falo o impacto que isso tem. Por quê? Porque se a gente sabe decifrar, né, o que o nosso cliente está apresentando, né, por exemplo, eu tive um cliente meu que ele estava numa transição, né, ele estava para tomar uma decisão e ele começou a ter muita dor de cabeça, ele começou a ter muitas enxaquecas, né? E eu sei o que é a enxaqueca na visão emocional, né? Que é um conflito de desvalorização intelectual. Ele ficava se cobrando, será que eu vou ser capaz? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu sei a resposta para isso? E o fato de eu saber disso fez com que eu conduzisse uma sessão para trazer o quê? Segurança para ele. Fez com que eu soubesse usar que ferramenta naquele ali para que ele pudesse passar por esse processo de uma maneira mais eficaz e menos dolorosa para ele. E é lógico que é isso que garante o resultado. A gente entender das emoções, a gente saber decifrar o que o nosso corpo quer dizer, é muito mais profundo, né? É uma filosofia mesmo, não é algo de uma única classe. Né? Ah, é só para pessoas de saúde? Não, é para todo mundo. É para pessoas de saúde, é para pessoas do desenvolvimento pessoal, porque quanto mais você tem esse conhecimento, mais você está mudando a tua maneira de enxergar, você começa a enxergar o outro de uma outra maneira, você começa a trazer resultados diferentes para você, tá? Galera, ainda dá tempo, não esquece de compartilhar essa live pro pessoal aí. E a galera que ainda não entrou no grupo VIP, entra no grupo VIP. Vai lá na minha bio, clica lá no link e entra pro grupo VIP para poder fazer parte dessa semana. Eu estou muito feliz com os meus alunos aqui, né? Falando que é muito rico. A Érica, né? A Gabi, falando que a formação tá incrível, a Fátima, eu só tenho que agradecer vocês, porque a formação é incrível por vocês também, né? A nossa troca, a Jamile, obrigado, a nossa troca lá é muito grande, né? E isso enriquece todo o conhecimento, né? Então eu não faço a formação sozinha, né? Eu faço através de vocês e eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando. Então vamos lá, gente. Então a gente já entendeu como é que formam os vazios emocionais. Os vazios emocionais é o não preenchimento de uma maneira adequada de uma necessidade evolutiva emocional. E a gente pode criar esse vazio emocional de duas maneiras. Uma, pelo ambiente. Às vezes eu não estou num ambiente, né, que favorece o preenchimento dessa necessidade de maneira efetiva. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a primeira necessidade evolutiva emocional, que é a necessidade de pertencimento e de conexão. Tá? Só para a gente entender, a gente tem, na verdade, 5 necessidades evolutivas. Primeira necessidade, pertencimento e conexão. A segunda necessidade, autonomia e competência. A terceira necessidade evolutiva, né? Limites com afeto. A quarta necessidade, tá? Desejos e aspirações. E a quinta necessidade, expressão emocional. Só para vocês já começarem a entender aqui, né? A gente tem essas 5 necessidades, que a gente vai tentar preencher a todo custo, de maneira consciente ou inconsciente, tá? Só que muitas vezes, por exemplo, eu tenho um ambiente onde eu sou criado, onde eu cresci, ou até onde eu tô,
né, nesse exato momento, que não está preenchendo essa necessidade de uma maneira adequada. E aí isso pode fazer com que eu crie um vazio emocional. Então, um exemplo, uma pessoa que ela cresce, né, numa família que ela é fria, por exemplo. Uma família que não demonstra emoção, que não tem o hábito de demonstrar as emoções, de abraçar, de beijar, né? Ou às vezes uma família que é abusadora, né? Que é aquela família que muitas vezes, né, o próprio nome diz, né, que acaba abusando emocionalmente daquela criança, né, faz chantagem, né, ou é uma família que é rejeitadora. E às vezes, tá, gente, é muito engraçado, os pais às vezes fazem isso de uma maneira inconsciente, tá? Eu abrindo aqui a minha vulnerabilidade para vocês, e eu sei disso, e eu sei da importância de a gente mudar, né, porque eu, como você, né, já tive meus vazios emocionais, e por eu ter esse conhecimento fez eu conseguir mudar esse vazio, preencher ele de uma maneira adequada para começar a gerar os resultados que eu quisesse para minha vida. E eu lembro de uma vez, né, que quando eu era pequeno, né, de idade, porque de tamanho eu também não sou muito alto, mas quando eu era pequeno de idade, eu devia ter aí por volta dos meus 6 anos, mais ou menos, né, 6, 7 anos, eu lembro que eu chegava muito perto do meu pai para falar com ele, para beijar. Meu pai às vezes estava trabalhando e ele falava assim, não, agora não, e afastava. Né? O que é isso? Para uma criança de 5, 6 anos de idade, como se fosse, a gente pode interpretar aquilo ali como se fosse uma pequena rejeição. Né? Isso não quer dizer que meu pai não me amasse, não gostasse de mim, não quisesse estar presente para mim. Mas naquele momento ele estava focado no trabalho dele, tá? E isso mostra o que é, muitas vezes se sentir às vezes rejeitado. E às vezes esse pequeno ato pode criar um vazio emocional. É lógico que o vazio emocional a gente tem tamanho dele. Se o vazio emocional ele for muito grande, ele vai gerar vários padrões comportamentais negativos. Se tiver um vazio emocional que não seja tão grande assim, muitas vezes o vazio ele vai ser pequeno e não vai gerar às vezes um padrão comportamental que me limite. Mas às vezes eu vou ter aquele movimento, aquele pensamento automático sobre algumas coisas, tá? Então quando eu tenho esse ambiente que não é favorável, eu posso criar um vazio emocional. Ou eu posso criar o meu próprio vazio emocional. Isso é muito importante também. E aí, muitas vezes quando a gente cria o nosso próprio vazio emocional, a gente não fica disfuncional. Tá? A gente consegue trabalhar de uma maneira eficaz. Quando o vazio emocional ele é criado por você e mais o ambiente, muitas vezes fica um vazio emocional muito profundo. E às vezes a gente vai precisar do auxílio de um psicólogo, né, de um psicoterapeuta, alguém com outras ferramentas para te ajudar a moldar. Mas se você não tem esse conhecimento do que é vazio emocional, de como ele pode estar impactando na tua vida, na vida do teu cliente, do teu familiar, do teu paciente, você não vai nem saber como encaminhar. Você não vai saber nem como trabalhar isso. Tá? Então isso é muito importante, tá? Entender. Então a primeira necessidade que a gente tem é a necessidade de pertencimento, né, e conexão. É aquela necessidade de sentir amor, de sentir carinho, né, de se sentir seguro, de se sentir protegido. E a gente tenta preencher essa necessidade desde a vida intrauterina. Desde a barriga da mãe a gente tenta preencher isso. Então muitas vezes um bebê surpresa, o pessoal da micro sabe o que é isso, né? A gente sabe que a gente consegue achar memórias teciduais de bebê surpresa, né? Então muitas vezes um bebê que ele veio de... E o que é o bebê surpresa, né? Aquele bebê que ele veio de maneira inesperada. Às vezes a família, a mãe, o pai até queria, mas não naquele momento. Ele veio de uma maneira inesperada, ele pode já ter a memória ali tecidual de um vazio emocional de pertencimento. Ele já pode achar que ele foi rejeitado. Já pode ficar no questionamento dele, cara, será que eu vim no momento correto? Né? Ele pode se sentir rejeitado. E isso pode está memorizado no corpo dele, e quando ele se tornar um adolescente, quando ele se tornar um adulto, ele pode criar esse padrão comportamental negativo, por exemplo, do abandono, da desconfiança, e isso vai repercutir nas atitudes da vida dele. Então, só para você já entender, tá? Então, quem trabalha comigo sabe isso. Então, aquela criança que por algum motivo, dentro do ventre, né, materno, já se sentiu rejeitado, ou porque ouvia, né, a mãe ouvia de que vai dar trabalho, vai ser muito difícil criar, né, você não vai dar conta, tudo isso pode estar criando um vazio emocional naquele ser ainda, né, que ainda está como um embrião, ainda está se desenvolvendo, mas já tem a capacidade de memorizar as emoções, as situações, tá? E a gente vai tentar preencher isso ao longo de toda a nossa vida, tá? Mas a gente começa lá na nossa vida intrauterina. Para quem trabalha também com técnicas transpessoais, tá? Isso também pode vir numa herança emocional, né, dos nossos antepassados, esse vazio, ou a facilidade para desenvolver esse vazio. Então isso já mostra essa importância. E quando a gente tem um vazio
nessa necessidade de pertencimento e conexão, a gente forma, né, 5 padrões comportamentais negativos. A gente forma o padrão do abandono, a gente forma o padrão da desconfiança, da privação emocional, da defectividade, que é se sentir defeituoso, e do isolamento social. Então são pessoas, por exemplo, quem tem o padrão comportamental negativo do abandono, é aquela pessoa que acha que ela vai ser abandonada a qualquer momento. Que a pessoa ela não vai estar do lado dela, ela não vai ter o apoio, ela vai poder ser largada a qualquer momento. Isso pode formar uma crença de desamor. Isso pode formar uma crença de desvalor. Tá? Por quê? Porque o que vai ajudar a formar a crença é também todo o ambiente que a gente está inserido. Não só o vazio emocional. É o que vai ajudar a moldar aquela crença. Então uma pessoa muitas vezes que ela vai se sentir abandonada a qualquer momento, se ela tiver um relacionamento, e aí para quem for coach de relacionamento, ou para quem trabalhar com essas questões, pode ser uma pessoa que vai se sentir totalmente insegura, vai ter medo, como ela vai ter esse sentimento de abandono, ela muitas vezes vai ter conflitos de separação, achar que a qualquer momento ela vai ser abandonada, vai ser largada, então ela pode ter muitos problemas de pele, e a gente vê tudo isso dentro da formação, né? Qual é o fator emocional que está por trás de cada sintoma, mas isso já dá uma grande norte pra gente do que trabalhar. Então, por exemplo, para quem é um coach, né, de relacionamento, se a pessoa ela chega falando que ela está tendo alergias, ou se a pessoa fala, eu passei um final de semana tranquilo, você acabou de uma sessão, ela estava tudo bem, na outra sessão ela fala, eu passei um final de semana, né, comecei a ter um processo alérgico, eu não sei o porquê que isso está acontecendo comigo. Quando você tem essa consciência, você vai conseguir perguntar, cara, o que aconteceu no teu final de semana? Você vai conseguir saber se aquela pessoa ela reviveu aquele conflito de separação de um parceiro, se ele está sabendo lidar com aquela real situação. Porque às vezes o nosso cliente fala pra gente, né? Cliente, paciente, seja o que for. Fala pra gente, não, tá tudo bem, eu já resolvi, tô resolvido. Mas o corpo dele tá manifestando sinais e sintomas. E se o corpo dele tá manifestando sinais e sintomas, é porque não tá resolvido, né? A mente mente, o nosso corpo não mente. Essa é uma frase que eu sempre falo. A mente mente, o corpo não mente. Então se você tá tendo esse sintoma, é porque você tá vivendo esse conflito. Você tá vivendo essa situação de estresse. Né? Muitas vezes você não está se dando conta. E o corpo está tentando informar. Ele está tentando mostrar onde está essa incongruência. Né? E a gente consegue muitas vezes ir mais profundo, trabalhar questões de uma maneira muito mais profunda para garantir o resultado. Tá? Então, esse é o padrão do abandono. O padrão da desconfiança é aquela pessoa que não confia em ninguém. Ela sempre está com o pé atrás. Ela sempre acha que vai ser enganada por uma outra pessoa. Tá? E isso pode muitas vezes estar limitando, seja no relacionamento, seja um coach de carreira, por exemplo, né, ou uma pessoa que está trabalhando carreira ou que quer crescer profissionalmente. Às vezes tem uma grande oportunidade de negócio ali, de fazer uma parceria, e por ele ter esse padrão comportamental negativo da desconfiança, ele acha que ele vai ser passado, ele acha que aquilo ali está bom demais para ser verdade, e aí muitas vezes ele não vai ter a oportunidade. Né? Então muitas vezes você vê que isso pode bloquear toda uma rota de ação. Isso pode bloquear toda uma capacidade que a gente tem de agir. Tá? Então isso é muito importante entender. E também é lógico que a gente já viu que a maneira com que a gente percebe as coisas, né, vai acabar ativando esses programas arcaicos de sobrevivência, que vai dar os sinais e os sintomas. Então você quer tratar de uma maneira eficaz, né, um cliente, um paciente, você precisa saber dessas questões emocionais. Se você não souber das questões emocionais, o que está por trás, você sempre vai ter uma brecha para o teu tratamento ele não ser eficaz, ou para ter uma recidiva, ou muitas vezes você vai estar tratando o que não é para ser tratado. E se você é coach, se você trabalha com desenvolvimento humano e você não tem esse conhecimento, você vai estar dando margem para você não gerar um real resultado. Porque o que eu vejo muito hoje é pessoas saem às vezes do processo do coach de oba-oba, legal, vou mudar, e dá um tempo depois já desanima, já não entra em ação. Por quê? Porque o coach ele não soube trabalhar essas questões. Ele não soube trabalhar camadas mais profundas que realmente estavam aprisionando. Tá? Um outro padrão de comportamental negativo que a gente pode ter nos vazios emocionais é o de privação emocional. É aquela pessoa que ela acha que as emoções dela nunca vão ser supridas, que o outro nunca vai fazer ou vai dar atenção suficiente para ela. Talvez você conheça alguém assim, né? Que você, por mais que você dê atenção, por mais que você fale que ame, por mais que você fale que goste, por mais que você tente se mostrar preocupada, aquela pessoa acha que nunca tá bom o suficiente. Né? Ela sempre acha que não, você podia fazer diferente, você podia fazer mais, você não está fazendo realmente como poderia fazer. Por quê? É o padrão da privação emocional. Aquela pessoa ela acha que as emoções dela nunca vão ser supridas da maneira adequada pelo outro. Tá? E isso é muito importante.
Por quê? Porque isso pode fazer com que a pessoa se sinta oprimida, ela se sinta sobrecarregada, né? E aí ela vai se sentir o quê? Desvalorizada. E a gente sabe, né? Para quem trabalha com essas questões emocionais, que esse sentimento de impotência e desvalorização reflete em toda a parte músculo-esquelética, tá? Então a gente sempre vai ter essas brechas. Por isso que é muito importante a gente entender, tá? Um outro padrão que eu vejo muito das pessoas é o padrão da defectividade. São pessoas que se acham defeituosas, seja fisicamente ou comportamentalmente. Elas acham que elas nunca são boas o bastante, que elas têm um defeito. Então que elas nunca vão se encaixar da maneira adequada. E isso muitas vezes vai também limitar algum padrão, alguma ação, né? São aquelas pessoas que muitas vezes estão fazendo, por exemplo, várias cirurgias plásticas para corrigir, porque sempre acham que tem algo para melhorar. Isso pode ser um padrão comportamental negativo, não só uma obsessão, ou o que está levando à obsessão pode ser esse padrão comportamental negativo que foi por causa de um vazio emocional. Então é importante a gente compreender esses vazios emocionais, porque muitas vezes vão estar moldando. São aquelas pessoas que vão ter, às vezes, crença ali de não merecimento, porque se elas se veem como de maneira defeituosas, elas acham que não são merecedoras. Né? E por achar que eu não sou merecedora, eu nunca vou dar o meu 100%. Eu sempre vou olhar de uma maneira mais negativa para as situações. Então é muito importante a gente entender isso. E o outro padrão comportamental negativo, que também pode ser formado por um vazio emocional, nessa necessidade, que é a necessidade de pertencimento, de conexão, é o de isolamento social. É aquela pessoa que ela nunca acredita que ela vai fazer parte de um grupo. Ela sempre vai se sentir excluída daquele grupo. Por mais que o grupo faça para incluir ela acha que ela nunca vai nunca vai ser inclusa naquele grupo, né? Ela sempre vai se sentir excluída. E aí, para quem trabalha com lei sistêmica, sabe que a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento da conexão, ela vai estar sendo infringida, né? E isso a gente vai poder estar passando, tá? E a gente vê, né, dentro das heranças emocionais, eu falo muito isso lá na formação, que uma das grandes leis, né, as duas grandes leis que geram muitas situações de doença, de saúde, que são rompidas, é a primeira lei, que é a lei do pertencimento da conexão, e a lei da hierarquia. Tá? Quando a gente rompe essas duas leis, muitas vezes o sistema, para tentar reequilibrar, ele vai fazer com que naquele sistema apareça alguma doença, né, que muitas vezes é quando a gente consegue equilibrar. Se eu estou doente, muitas vezes, e investir a hierarquia com meu pai, às vezes a maneira que eu tenho de me colocar como filho e receber o cuidado dele. E aí eu me coloco no meu lugar de novo, só para entender como tudo está interligado. E quando a gente não tem essa visão integral, né, integrativa, na verdade, a gente muitas vezes não consegue ser eficaz com os nossos clientes. Por isso que é muito importante, e foi baseado nisso que eu montei a formação Mapeando Emoções, para realmente garantir com que a gente consiga tanto mudar a nossa percepção, porque eu acredito muito nisso, né? Eu só tenho a capacidade de ajudar o outro quando eu sou ajudado. Então a formação é para gerar transformação na gente e também garantir com que você gere transformação no outro, né? Seja esse outro um familiar teu, um cliente, um paciente, seja o que for. Tá? Então isso é muito importante. A segunda necessidade evolutiva emocional, né, é a necessidade ali de autonomia e de desempenho. A gente tenta preencher essa necessidade quando a gente está começando a explorar o ambiente. Então quando aquela criança ela começa a explorar o ambiente na volta dela, e aí é onde ela vai tentar acertar e muitas vezes vai errar, ela vai estar tentando preencher essa necessidade de autonomia. E muitas vezes, por a gente ter uma família muito protetora, por amor, né, por não querer ver aquela criança se machucar ou não correr o risco de machucar, ela não deixa, né, aquela criança preencher essa necessidade de uma maneira adequada, né? Então ela acaba criando uma bolha em volta que faz com que a criança ela não desenvolva essa necessidade evolutiva de autonomia. E isso pode, numa fase adulta, né, criar um padrão comportamental negativo, né? Que são 4 padrões comportamentais negativos aqui. É um padrão, por exemplo, de dependência, que é aquela pessoa que ela tem dificuldade de tomar as decisões sozinhas, né? Ela se sente segura, ela acha que ela não consegue resolver os problemas dela do dia a dia, tá? Então são pessoas que são muitas vezes inseguras, elas não conseguem tomar uma única decisão, tá? Elas dependem do outro. Tá? O outro padrão comportamental negativo que pode se formar quando a gente tem um vazio nessa segunda necessidade é o de vulnerabilidade, né? É aquelas pessoas que elas não sabem lidar com as situações difíceis, né? São pessoas que criam coisas negativas, vamos dizer assim, né, para poder usar como justificativa. Muitas vezes elas não conseguem expor as vulnerabilidades dela, elas não conseguem se tornar vulnerável. E vulnerabilidade é uma força.
para eu poder, muitas vezes, gerar uma ação, eu preciso acolher uma vulnerabilidade minha. Então, quando eu começo a criar situações, né, para que eu não possa ver a minha vulnerabilidade, porque eu não posso ser vulnerável, então muitas vezes eu começo a criar coisas, isso muitas vezes está me bloqueando, porque não vai fazer com que eu olhe com clareza o que precisa ser mudado. Tá? Por quê? Porque eu acho que eu não vou ser capaz de mudar, porque se eu tenho um vazio de autonomia, eu acho que eu não vou ser capaz de mudar. Tá? Legal, tá? Já te respondo. Coloca só o seu nome. Aqui tá Papinhas, é isso? Coloca teu nome aqui para eu poder te responder. Muito boa a tua pergunta, tá? Eu já respondo para você. Só terminar aqui esse vazio aqui. Então isso, tá, é muito importante, tá? A gente entender. Um outro padrão emocional negativo que a gente vê, que é muitas vezes criado quando a gente tem um vazio aqui, é do emaranhamento. E esse eu vejo muito, que são aquelas pessoas, tá, que muitas vezes elas têm dificuldade de se desprender do outro, mesmo ela estando num relacionamento abusivo ou numa família abusiva, né, ela não consegue se desprender. Por quê? Porque ela se vê emaranhado, né? Ela é como se ela se visse com uma dependência, né? E às vezes o pensamento que vem é, cara, se tá ruim com ele, imagina eu ficar sem ele, pode ser que eu consiga coisa pior. E ele acaba não tendo esse desprendimento. Tá? Então isso, e aí ela fica o quê? Emaranhada. Isso pode ser não só no relacionamento, gente, mas a nível de trabalho também. Aquela pessoa, ela não gosta do trabalho dela, ela não vive o propósito dela ali naquele trabalho. É um trabalho que está trazendo infelicidade. Olha só, se eu sou infeliz, se eu me sinto oprimido no meu trabalho, eu posso gerar um padrão comportamental negativo, né? Isso vai me gerar um pensamento negativo, tá? E aí muitas vezes eu vou ativar um programa arcaico de sobrevivência que vai pegar minha suprarrenal. E se pegar minha suprarrenal, o pessoal que trabalha com a micro, né, ou o pessoal que não trabalha, mas pegou a suprarrenal, eu vou ter grande liberação de cortisol, de outros hormônios que podem me desenvolver uma fibromialgia. Tá? Então fibromialgia é um grande conflito onde muitas vezes eu me sinto totalmente impotente, eu me sinto oprimido, eu não tenho como fugir daquilo ali. E muitas vezes eu acho que eu não tenho como fugir do meu trabalho. Por quê? Porque eu posso ter um padrão comportamental negativo de emaranhado. Eu acho que eu dependo daquele trabalho. Ai, é horrível com esse trabalho, imagina sem ele. Tá? Então, tudo isso é muito importante a gente trabalhar essa questão. E por último, né, por último padrão comportamental negativo que a gente tem aqui é o do fracasso. Aquela pessoa que ela se sente uma fracassada. Né? Ela acha que tudo acontece só com o outro. Né? O jardim do outro é mais verde do que o meu. Né? Eu não sou capaz de ter esse sucesso, eu não sou capaz de fazer as ações. É um sentimento de fracasso. Tá? Então tudo isso é importante a gente entender, porque o nosso cliente ele vai ter todos os vazios emocionais? Não. Ele pode ter um que está predominando ali e que é o que está impedindo, só que ele também pode ter mais de um. Mas se você não tiver clareza sobre quais que existem, você não vai nem conseguir diagnosticar, você não vai nem conseguir saber trabalhar esses vazios. E aproveitando a pergunta da Fernanda, né? Se eu não me engano, foi a Fernanda que fez isso. Fernanda perguntou aqui, né? Como posso atuar sendo fisioterapeuta? Através de alguma manipulação, de alguma liberação de estímulo? Não, Fernanda, muitas vezes com o físio, né? Como nossos pacientes, como fisioterapeuta, eles vêm com alguma queixa, você vai conseguir ter a certeza se aquela queixa dele é algo estrutural, e aí se realmente for estrutural, por exemplo, eu tô com um problema na cervical, eu tô com uma dor na cervical, você vai saber se é estrutural aquilo ali, uma disfunção vertebral, um espasmo muscular, né? Através do nosso diagnóstico, ou você vai conseguir ter clareza se aquele ali é emocional. E aí, estruturalmente, por mais que você trabalhe, você não está tendo os resultados esperados. Né? E aí a gente sabe que a cervical ela tem essa conotação ali de desvalorização com submissão associada. Então muitas vezes, por mais que você seja um excelente osteopata, por mais que você trabalhe com manipulações miofasciais, né? Ou às vezes liberação visceral, e é legal você ter falado de liberação visceral, porque dentro da visão do Bauhaus, né? Que foi o que eu fiz, né? A manipulação visceral, o curso que eu fiz de manipulação visceral foi pelo Bauhaus, a gente sabe que a gente tem a mobilidade e a motilidade da víscera. E na visão do Bauhaus, a motilidade visceral é um movimento embriológico. E tudo que é movimento embriológico, quando eu estou vivendo um conflito, uma situação de estresse, né, ele pode estar alterado. Então, muitas vezes você está trabalhando uma manipulação visceral, né? Está querendo
trabalhar alguma disfunção na víscera e você vê que ele está com a motilidade dele alterada, aquela víscera, você sabe que ele está com o movimento embriológico, o movimento da própria víscera inata dela alterada. E aí você pode entrar com toda essa questão emocional para saber o que pode estar por trás daquela alteração física. Muitas vezes a gente negligencia. É muito importante, gente, a gente entender que a gente é formado por 4 corpos. Quer você acredite ou não, eu acredite ou não, a gente é formado por 4 corpos, né? É quase como se fosse uma lei. A gente acreditando ou não naquela lei, a gente vai estar sofrendo ação sobre ela. Né? Eu brinco muito, é a lei da gravidade. Se eu pulo aqui da janela, mesmo não acreditando na lei da gravidade, eu sei que eu vou cair, porque eu estou sofrendo a ação dela. Né? Então a gente tem esses 4 corpos, que é o corpo físico, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo mental. Esses 4 corpos, eles interagem entre a gente. E muitas vezes a gente está focando o nosso resultado apenas no físico, para quem trabalha com a área de saúde, né? No caso aí a fisioterapia, né? Muitas vezes a gente está querendo focar só no mental, para quem é coach, né? Mudar a percepção de mundo, mudar isso. Cara, vocês não estão focando no emocional. Né? E eu não vou nem falar do espiritual aqui, mas como o nosso objetivo aqui é falar das questões emocionais, a gente muitas vezes não está focando no emocional. Ou a gente não está usando o emocional para potencializar todos os resultados que a gente quer. Isso não quer dizer que quando eu sei tratar o emocional, às vezes eu também não preciso mexer no físico, ou às vezes eu não precise mexer no mental. Lógico que precisa às vezes, né? Muitos dos meus clientes, eu faço toda a abordagem emocional, mas eu também muitas vezes tenho que trabalhar com ele uma rota de ação, eu tenho que trabalhar com eles valores, eu tenho que trabalhar com eles sabotadores. Do mesmo jeito que quando eu estou fazendo os meus atendimentos no consultório com a microfisioterapia, muitas vezes eu trabalho toda a questão emocional, mas eu também tenho que dar o estímulo da micro, eu também muitas vezes tenho que fazer uma técnica de manipulação com osteopatia. Porém, se eu ficar só na manipulação, se eu ficar só na micro, às vezes eu estou minimizando a minha capacidade de atuação e não gero o resultado que o meu cliente quer. Hoje eu gero resultados em curto período de tempo, muitas vezes trabalhando com amigo, por exemplo, 1 ou 2 sessões, ou trabalhando às vezes com coach, né, com 4, 5 sessões já ter gerado o resultado, porque eu trabalho tudo isso em conjunto. Né? E é essa a importância para a gente entender. Né? Se a gente quer realmente gerar transformação, a gente precisa entender como que as nossas emoções estão impactando no nosso corpo. E a todo momento o nosso corpo está falando pra gente. A todo momento ele está tentando falar para você, né, aonde estão os teus pontos de incongruência. Como que você está levando a tua vida. Só que muitas vezes a gente não sabe decifrar. O nosso cliente ele não sabe decifrar. E é nosso papel como terapeuta, independente se a gente é fisioterapeuta, né, terapeuta holístico, coach, a gente muitas vezes é a intervenção primária, é a nossa função orientar ele, mudar a percepção, trazer essa clareza para ele. Então a gente como físio, a gente pode agregar muito o nosso trabalho, né? Fazendo toda essa mudança de percepção, trazendo tudo isso para que ele possa mudar a maneira com que ele está vivendo ou com que ele está percebendo as situações para ele poder gerar toda essa resposta no corpo. Tá? E aí a gente ser muito mais eficaz. Tá? E aí a terceira necessidade evolutiva emocional, né, é a necessidade de limites com afeto. A gente precisa, né, o nosso cérebro, ele precisa, né, saber o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, né, a gente, na infância, e principalmente hoje eu vejo isso, né, crianças que não estão tendo limites com afeto. E limites com afeto é justamente você explicar para a criança o que pode e o que não pode. E não apenas falar não, né, ou dar uma surra, dar um tapa para tentar educar. Não, é chegar para aquela criança e mostrar para ela o que pode e o que não pode com afeto. E o afeto é muitas vezes informar. Não pode por causa disso, disso, disso. Tá? Mas dá esse limite. Por quê? Porque quando o nosso cérebro, né, ele não tem limite, ele não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Isso gera um padrão de ansiedade. Porque eu vou fazer uma ação e eu não vou saber se aquela ação é certa ou não. Então o meu cérebro ele sempre vai ficar em alerta. Tá? Então isso gera muitas vezes padrão de ansiedade. E principalmente gera algo que a gente vê muito hoje, adultos que se frustram com facilidade, adultos que não sabem lidar com as dificuldades. Por quê? Porque lá atrás, quando eu era criança, não teve limite, tudo era permissivo. Então se tudo é permissivo, quando eu tenho um não, né, ou quando eu tenho uma dificuldade na minha frente, muitas vezes eu não sei lidar com aquela dificuldade. Então isso gera um grande padrão de frustração. E é lógico que isso gera um grande desequilíbrio, muitas vezes a nível de território, e que pode me levar a uma depressão muito rápida. Né? E aí eu vou precisar de outros recursos também. Tá? Por quê? Porque quem tem essa necessidade alterada, um vazio emocional nessa necessidade, né, ela pode ter também, buscar gratificações imediatas. São aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem fazer um planejamento a longo prazo. Por quê? Porque tem
buscam gratificações imediatas, então não sabe fazer uma rota de ação, não consegue cumprir uma meta que colocaram, né? Só consegue cumprir uma meta se for um resultado imediato. Agora, se for uma meta a longo prazo, não vai conseguir cumprir. Então, se você trabalha com coach, né? E eu estou falando coach porque coach trabalha muito com metas. Não que a gente, como físio, não possa trabalhar. Até porque todos os meus clientes, todos os meus pacientes, quando eles saem do meu consultório, eles saem com alguma meta. Ele sai com algum objetivo de mudar a percepção dele para garantir o resultado que ele veio buscando comigo, tá? Então, se você que é físio, trabalha com amigo, trabalha com alguma técnica holística, né? E não bota o teu cliente para sair com algum objetivo, com alguma mudança que ele possa colocar em prática, né? Para mudar aquela percepção, pode ser aí você que esteja falhando, tá? Por isso que é muito importante. Por quê? Porque a gente não é responsável, né? A mudança a gente orienta, né? Mas a mudança que tem que fazer é o nosso cliente. E muitas vezes ele só vai fazer se ele tiver um plano de ação. Agora, muitas vezes ele não vai cumprir aquele plano de ação, se ele for a longo prazo. Por quê? Porque ele tem um vazio emocional nessa terceira necessidade, que é a necessidade de limite com afeto, porque ele está buscando só gratificações imediatas. É aquela pessoa que, até mesmo o paciente, olha só, até mesmo o paciente que ele sai do teu consultório, você sabe que ele vai melhorar 1, 2 dias depois, e se não melhorar, ele já vai achar que o teu trabalho não foi eficaz. Por quê? Porque ele está buscando uma gratificação imediata, ele está buscando um resultado imediato, porque ele não sabe lidar com aquilo ali. Por quê? Porque muitas vezes ele não teve um limite com afeto, tá? Então isso é muito importante a gente trabalhar. Além disso, né, gera todo um padrão de grandiosidade. Aquela pessoa que acha que ela está acima das leis, ela não consegue criar empatia, ela acha que ela tem sempre razão, né? Isso acaba fazendo com que ela acabe se isolando, porque são pessoas que muitas vezes não são inclusas num grupo. Por quê? Porque elas acham que elas estão acima das normas, acima das tarefas. Então isso tudo é muito importante a gente estar trabalhando essas questões, tá? A quarta necessidade, né? E até para a gente poder ficar dentro do tempo aqui da live de 1 hora. A gente já está aqui já são 1h15, a gente começou 12h30. A quarta necessidade evolutiva é de desejos e aspirações, né? É muito importante a criança ela poder expressar os desejos, os sonhos delas, né? E aí muitas vezes quando a família ela poda isso, né, a criança ela cria um vazio nisso. E isso é muito interessante. A gente pode criar um vazio tanto por podar. Então eu vi, por exemplo, antes, né, há um tempo atrás, eu estava com as minhas filhas no shopping, na parte de jogos eletrônicos lá, né, e eu vi uma criança falar para a mãe, falando assim, mãe, eu quero ser astronauta. E aí a mãe virou pro filho e falou, você não tem capacidade para isso, filho. Nesse momento, o que ela fez? Ela criou uma puta fissura emocional naquela criança, né? E principalmente nessa necessidade de desejos e aspirações. Tá? Agora, isso é uma maneira da gente criar um vazio emocional aqui. A gente também pode criar um vazio emocional quando aquela família não apoia. Né? A família, você quer ser astronauta, tá tudo bem, mas não incentiva aquela criança a buscar o sonho dela, o desejo dela. Isso pode gerar padrões comportamentais negativos, que é o da subjugação, do auto-sacrifício e da busca da aprovação. Eu vejo muito isso de busca de aprovação. Aquelas pessoas que a todo momento elas tentam buscar o reconhecimento. Saber se elas precisam ouvir do outro de que o que ela está fazendo está correto. Porque ela fica buscando aquela aprovação. Tá? Então a gente vê muito isso no dia. Né? A pessoa ela só vai se sentir, por exemplo, amada por um parceiro se o parceiro ficar falando para ela, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso é uma tentativa de busca de aprovação. Né? Ou o parceiro falar, reconhecer, né? Você faz uma ação para o outro, ou para um chefe, ou para um amigo, ou para alguma coisa, você faz uma ação para o outro, e se o outro não te reconhece, você acha que você não fez a coisa ideal, você não fez a coisa certa, aí você já começa a pensar várias caraminholas. E cada coisa que a gente pensa na nossa cabeça, o nosso corpo muitas vezes ele vai reagir, porque cada pensamento que você tem está gerando um programa arcaico de sobrevivência. Muitas vezes não está ainda sintomático, porque não criou uma massa do conflito grande o suficiente para isso. Quando a gente está produzindo sintomas no nosso corpo, é porque a massa já está grande o suficiente para produzir um sintoma. Tá? Mas isso tudo é muito importante. O padrão do auto-sacrifício é aquela pessoa que muitas vezes faz pelo outro e não faz por ela mesma, ela se auto-sacrifica pelo outro. Tá? É aquela pessoa que ela se doa em excesso. E aí, para quem trabalha como coach aí, né, só para você entender, uma pessoa que ela se doa em excesso, ela pode muitas vezes estar fazendo um sabotador do prestativo. E por mais que você esteja trabalhando o prestativo do teu cliente, às vezes ele não está tendo o resultado que ele quer porque você não trabalhou esse vazio emocional.
Porque ele está naquele padrão comportamental do auto-sacrifício, porque ele está com um vazio emocional em desejos e aspirações. E aí você precisa muitas vezes trabalhar isso com ele. Tá? E para a gente finalizar, a quinta necessidade evolutiva é de expressão emocional. A gente precisa poder expressar as nossas emoções, né? Principalmente quando a gente é criança. A gente precisa poder chorar, rir, brincar, né? E quantas vezes a gente, quando criança, às vezes já escutou isso? Cala a boca, engole o choro, você não pode chorar. Ou às vezes você chegou tão alegre que o pai ou alguém falou bem assim, diminui essa alegria aí porque você vai fazer a gente passar vergonha. A gente não está podendo expressar nossas emoções ali. E aí, se a gente não poder expressar as nossas emoções, a gente vai criar padrões comportamentais negativos também, tá? Que são do negativismo, aquela pessoa que ela vai olhar tudo de maneira negativa. Por quê? Porque se eu olho tudo de maneira negativa, eu não me exponho. Eu só vou buscar erros, e aí eu não vou me expor e, teoricamente, eu não vou poder ter ninguém me podando a minha expressão emocional. Né? Hoje a gente vai ter aquela pessoa que ela tem inibição emocional, né? E aí muitas vezes ela vai ter dificuldade de se expor, ela não vai dar uma palestra, ela não vai estar fazendo uma live, ela não vai estar gravando um vídeo, né? Muitas vezes e aí ela vai estar limitando às vezes até a profissão dela, porque muitas vezes é importante isso, tá? A gente vai ter o padrão de inflexibilidade, que são aquelas pessoas que são muito rígidas, elas são inflexíveis, né? Elas acreditam que tudo tem que fazer um grande esforço, ou ela vai ter o padrão punitivo, né? Aquela pessoa que muitas vezes é rígida, ela, pune os outros, né? Vai ter um crítico muito elevado. E tudo isso, gente, se eu não entender e se eu não souber como trabalhar, né, eu vou estar limitando a minha capacidade de gerar resultados. Tá? Então era isso que eu queria deixar claro na nossa live, tá? Trabalhar, entender sobre vazios emocionais e trabalhar vazios emocionais é muito importante para poder gerar resultado, independente de que área seja, como terapeuta, como fisioterapeuta, como microfisioterapia, né, como coach, independente de que área que seja. Por quê? Porque o vazio emocional, ele vai estar muitas vezes moldando uma crença, que vai estar moldando uma percepção, e a gente sabe que toda percepção, ela gera uma reação física, comportamental ou emocional. E às vezes a gente só está trabalhando essa primeira camada. A gente tem que ir muitas vezes mais profundo. Se você quer garantir um resultado no teu cliente, por exemplo, se você é fisioterapeuta, você tem que ir muito mais do que você está vendo no físico dele. Você tem que tentar entender a estrutura psíquica. Porque muitas vezes é ela que vai estar moldando essa reação. Se eu estou tenso porque eu me sinto muito inseguro, eu vou gerar espasmo muscular, eu vou gerar tensão no corpo todo. E é lógico que eu vou ter dor. Tá? E às vezes você só está trabalhando a dor como fisioterapeuta, tá? Se você está trabalhando a micro, muitas vezes aquela pessoa está criando as memórias teciduais, não é porque você não limpou a memória correta, é porque ele não mudou a percepção dele, ele não está se reposicionando diferente na vida, e se ele não está se reposicionando diferente, o corpo vai memorizar tudo de novo, e você precisa trabalhar essas questões emocionais. E se você é coach e não está trazendo resultado, não está trabalhando a segunda camada, você está muito próximo de não gerar o resultado esperado para o teu cliente. Tá? Eu sei que às vezes é duro, porque o nosso desejo muitas vezes como coach é gerar o resultado. Mas muitas vezes se a gente estiver trabalhando só a primeira camada, a gente vai estar trabalhando no oba-oba. A gente não vai estar garantindo que depois ele consiga gerar os resultados por conta dele e falar, pô, eu mudei a minha vida porque eu fiz aquele processo de coach, porque eu descobri aquilo que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Tá? Então se você quer entender sobre tudo isso e quer ter uma grande oportunidade, cara, entra no grupo VIP. Se você ainda não entrou no grupo VIP, você está perdendo essa oportunidade. Vai lá no link, né, que está na minha bio, vai lá agora na minha bio, acabou a live, vai lá, clica no link e entra no grupo VIP. E, cara, e compartilha. Compartilha essa live, né, compartilha o link que está lá no grupo VIP, né, para que as pessoas possam, né, entrar e gerar toda essa mudança. Para que a gente faça que o bem nunca pare realmente, tá? E aí perguntaram aqui, só pra gente finalizar, a Ana perguntou o que eu acho da hipnose. Eu acho excelente, Ana. É mais uma técnica, assim como a micro, assim como a homeopatia, assim como a acupuntura, assim como o reiki, é mais uma técnica, né? Porém, se a gente não souber aplicar essa técnica com coerência naquilo que a gente precisa, né? Muitas vezes ela não vai ser eficaz. Aí é o problema da técnica? Não. A técnica é excelente, o problema é que eu não soube usar a técnica no momento adequado. E muitas vezes a gente não está sabendo usar no momento adequado porque a gente não tem esse conhecimento que eu estou passando para vocês. E que eu passo lá dentro da formação Mapeando Emoções.
né? A gente está indo para a 7ª turma, vai estar incrível. Então, se você quer ter acesso a todo esse conhecimento, e mais do que isso, ter eu ali do lado, né, te ajudando no teu passo a passo, cara, não perde essa oportunidade de fazer parte da formação Mapeando Emoções com uma condição totalmente especial, que só vai ser para quem está dentro do grupo VIP, né? E o grupo, ele começou hoje e vai terminar na sexta-feira. Então, não perca essa oportunidade, tá? E eu espero lá agora. Pessoal que está no grupo VIP, vamos lá pro grupo. Se tiver dúvida, pode colocar lá, que eu vou estar lá tirando todas as suas dúvidas. E quem não está no grupo VIP, aproveita para entrar, tá bom? Beijo grande para todo mundo aí e até amanhã. Amanhã provavelmente a gente vai ter uma outra live, tá bom? Beijo grande para todo mundo.